Oi, mãe. Oi, filha. Tá ocupada? Tô aqui no colégio ainda. O que tá fazendo? Tô trabalhando. Ainda? Tô encerrando minha jornada ainda. Queria que você fosse com a gente na festa do clube. Agradeço muito você ter lembrado de me convidar. Tô me preparando para sair amanhã bem cedinho, para ir para as ilhas, recolher imagens para restauração. Você vai pras ilhas? Isso. A festa é tão legal. Que pena. É linda a festa. Agradeço muito, mas eu já tô com esse compromisso. Então tá. Uma boa festa para vocês. Tá bom. Divirtam-se. Obrigada, mãe. Beijo, filha. Beijo, mãe. Beijo. Tchau. Fique com Deus. Tá bom. Professora, há quanto tempo você trabalha com restauração? Tudo iniciou com uma grande paixão pelos anjos. Eu sou filha de militar, meu pai morava em Curitiba. E quando foram construir Brasília, meu pai foi convocado, né? Militar é convocado, não tem muita escolha. E eu fui morar em Brasília com 4 para 5 anos de idade. Então eu vi Brasília ser construída. Fui muitas vezes com meu pai, super católico, minha mãe, assistir às missas na Catedral de Brasília. São arcos limbos, todos em vitrais, onde a luz passa num jogo mágico. E tem anjos que flutuam no ar. Como é que você vai prestar atenção numa missa se você tem aqueles anjos flutuando sobre sua cabeça? O padre fica muito pequeno, me desculpe, porque você tem seres celestiais. E eu levei muito beliscão, levei muito cutucão, presta atenção na missa, menina. E até hoje eu tenho a imagem daqueles anjos flutuando. E quem for a Brasília, se prestar atenção, é fantástico. Dessa minha experiência com anjos flutuando sobre minha cabeça, veio a minha paixão pelos anjos. Aí eu sempre estudei os anjos. Nos últimos 30, 40 anos, profundamente estudei os anjos. Aí, depois de adolescência, vim para Paranaguá, casei aqui, sou empresária em Paranaguá, tenho uma empresária da área de educação. E fui sempre sempre optei por estar vinculada ao plano espiritual. Sempre acho que o plano físico é muito pouco. Eu sempre acredito que tem mais, que a vida não pode ser considerada pelo que você vê e sim pelo que você não vê. Senhora, como é que é? A senhora aprendeu com alguém? Estuda-se muito, né? Nada é... Como você é professor, né? Tudo é estudo. Eu comecei a me interessar pela arte sacra, eu comecei a me interessar por restauração e eu não paro mais de estudar, porque são técnicas e técnicas e técnicas. Aí tive a oportunidade de fazer alguns cursos de arte e fui me aprimorando. Com o passar do tempo, descobri um grupo de restauração que funcionava no Santuário do Rossio. Aí me somei a esse grupo e trabalhei muito com eles, pessoas maravilhosas. E lá em Paranaguá, você vê, atendendo as comunidades lá, muitas peças quebradas, muitas peças bonitas que ficam escondidas nos porões das igrejas porque não tinham restauração. Você sabe que eu tenho minha casa aqui no Costão, Sim, né? sim. Numa dessas vindas minha para cá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu parei para pensar nas comunidades e olhei para as ilhas nesse caminho e pensei, se dentro do santuário, onde existe recurso,
as peças estão nesse estado, como não estarão as peças que estão nas cabanas, nas casas dos pescadores, nas igrejinhas das ilhas, nas regiões das matas. E a partir daquele dia, eu comecei a mapear as igrejinhas, descobri em torno de 60 igrejinhas, nas mais diversas localidades, acesso difícil, e comecei a fazer esse trabalho. E o trabalho de restauração acontece dentro da igreja? Nem sempre. Às vezes dentro da capela, às vezes do lado da capela, fora da capela, às vezes na varanda da casa do pescador, às vezes de frente para o mar, numa ruazinha, num lugar que tenha uma iluminação melhor. Onde for possível realizar, ele vai acontecer. Muitas vezes é no lugar mais inusitado possível, mas normalmente é um lindo lugar. Restauro na comunidade o que é possível. Muitas vezes eu levo peças para o meu ateliê. Eu tenho um ateliê dentro do meu colégio, faço a restauração. Muitas vezes levo 1 ano para devolver essa peça, porque eu não posso estar sempre vindo às ilhas. Então, ou eu venho entregar pessoalmente, ou eu consigo mandar via algum outro pescador, alguém da mesma comunidade, mas devolvo todas. Todas restauradas, todas com o melhor que eu posso fazer. E como são comunidades pobres, o que eu fiz? Voluntariado. Então eu pego os meus finais de semana, alguns feriados quando eu posso, pego minha mala de material. Normalmente faço, quando possível, um contato com essas comunidades e pergunto, principalmente qual é a data de festa do santo padroeiro. Para eu poder fazer a restauração num momento de importância para a comunidade, entendeu? Eu penso neles, eu penso, eles têm a festa, o santo todo quebrado. Então eu tenho feito assim. Nós temos que entender que nós estamos trabalhando em cima de peças que têm 80, 90, 100 anos, às vezes mais. E aí, pintadas com pigmentos da época, expostas à maresia por 100 anos, 100 e poucos anos. As peças, quando você chega nas comunidades, assim, em que estado é que elas estão? Você chega a pegar alguma peça quebrada? Totalmente. Chega a restaurar Pedaços. lesões, pedaços? Sim, sim. Aham. Ó, você conhece a comunidade de Ilha Rasa? Sim. Ilha Rasa, eu já fiz 2 anos de restauração lá. No primeiro ano, eu restaurei o Bom Jesus do Iguape deles, que é um santo de 1,5 m. Quando eu cheguei lá, ele não tinha os pés foram quebrados, e são santos que têm uma construção, eles têm um ferro por dentro e camadas de gesso e pó de mármore. E quando essa estrutura de ferro fica exposta, essa oxidação estoura a peça inteira. Então você perde uma peça que tem um valor religioso para aquela comunidade e que tem um valor histórico, cultural. Parece simples, mas você está fazendo uma interação numa peça, primeiro com valor emocional, de estimação de uma família, de uma pessoa. Ele foi transferido do avô para o pai, para o filho, tem um histórico de vida. Então, para que eu possa fazer um processo, digamos, de restauração, porque realmente eu faço uma ação de conservação, eu tenho que entender de bases de tinta, de pigmentos, eu tenho que trabalhar dentro da realidade de como aquela peça foi pintada no seu passado. Porque, na realidade, eu não faço uma restauração no sentido amplo. Eu faço uma reconstrução e uma interação. Eu devolvo para aquela peça mais tempo. Eu renovo a vida dela. Porque restaurar uma peça inteira, você leva 8 meses para fazer. 6 meses. Mas eu faço o melhor possível com o tempo que eu tenho, com o material que eu tenho, devolvendo para ela a possibilidade dela durar mais 50 anos, mais 60 anos. Nunca deixei de estudar, continuo descobrindo novas técnicas, até porque se eu estou no meu ateliê, eu tenho lupa eletrônica, eu tenho aparelho de secagem, eu tenho
uma quantidade de tintas à minha disposição incrível, de pigmentos incrível. Claro que quando eu vou para uma ilha sozinha, na canoa do pescador, às vezes ficando 10 horas dentro de uma canoa para chegar numa comunidade, eu não posso levar, não tem como. Não vai nem ter luz elétrica para usar esses equipamentos. Então, o que eu faço? Me organizo com o mínimo necessário para ser feliz. Então, eu tenho que entender. Para mim é muito importante quando eles me passam que tipo de peça eles têm. Quando eles me datam a peça mais ou menos, eu consigo montar a minha paleta de cores. Porque aí eu imagino, faço uma pesquisa e trago esse material. Aí eu consigo fazer essa interação. Muitas vezes isso é um tiro que é dado no meu pé. Já aconteceu de algumas vezes. Quando eu ligo, eles me dizem assim, não, nós temos o Bom Jesus de Iguape. Aí o que eu faço? Pesquisa de cor. Levo tudo que se usa para restaurar Bom Jesus de Iguape. Quando entro na capelinha, quem está no centro do altar? Nossa Senhora Assunta ao Céu, que é o termo de Nossa Senhora vindo da Itália. Assunta ao Céu, Assunção de Maria. Rosa, azul, branco. E eu com pele e vermelho, porque é a base de Bom Jesus de Iguape. Eu olho para aquela santa, eu só não choro, porque fica feio. Aí eu digo, gente, mas não era Bom Jesus de Iguape? Não, dona, nós temos a Nossa Senhora Assunta ao Céu, que é a nossa santa padroeira, a festa é dela. Aí eu fico pensando, eu tenho 3 dias aqui, minha paleta de cores muitas vezes não me permite nem me aproximar daquelas cores. Aí olha só, Deus é tão bom e não abandona ninguém. Aí eu chamo os pescadores, já fiz isso algumas vezes, e pego resto de tinta que usaram para pintar barco. Restos de tinta na lata, para que eu pudesse ver a composição daquelas tintas. Certo. Tem santo aí no litoral Que que interessante. foi assim. Tinta óleo ali. Não, aí eu tenho que conhecer base de tinta. Certo. Aí você tem que entender aonde entra teu conhecimento. Ok. Se você usa tintas à base d'água, que são os PVAs, normalmente, você consegue fazer uma paleta de cores e trabalhar uma peça dessa. Não poderia usar óleo, não poderia usar esmalte. Aí você usa um pouco, pega a lata de tinta do pescador com 2 dedos de tinta e lê lá. Bases de composição. Montei uma paleta de cores com tinta que foi usada para pintar barco. Ficou nota 10? Não, ficou 8, 7, 7,5. Mas restaurei as partes quebradas, restaurei a pintura da peça e depois já deixo agendado que no próximo ano eu volto, mas já sabedora do que eu tenho que levar. Quais os santos que são encontrados nas ilhas? A maioria da devoção europeia, quer dizer, que não são comuns na devoção do povo brasileiro. Que foram trazidas da Europa e que estão nas comunidades. Estão nas comunidades. Estão nas comunidades. Estão. E a tradição era... A tradição, porque os padres que vinham normalmente eram de congregações italianas no começo. Quando começaram as famílias de colonizadores vir para a região. Eu, inclusive, tenho um projeto que eu estou realizando de pesquisa histórica e construção de alguns documentos para descobrir as origens das peças. Porque as comunidades, elas têm as peças e muitas vezes o histórico se perdeu. Ficou apenas na lembrança verbal, o avô que contou para o pai, mas o registro daquela peça, oriunda de onde, doação de que família, há quanto tempo está naquela comunidade. Você vê Dom Bosco, você vê Santa Catarina, que são santos extremamente reconhecidos na Europa e que vieram por doação para cá. Então, dentro da restauração, tem que ter a preocupação também nessa pesquisa histórica. Sim. Porque quando você vai restaurar, você tem que ter um mínimo de preocupação e conhecimento técnico. Porque você vai estar tendo uma interação em cima de uma peça que, além de ter o valor espiritual para a comunidade, ela tem um valor histórico. Sim. E resgatar esse valor, reconstruir essa história, eu estou contando com a ajuda de historiadores de Paranaguá. Tem um padre, o último padre que eu acompanhei aqui, que é o Mário de Maria, que é um padre que fundou as capelas na região, e ele trouxe e deixou muitos santos que têm origem europeia, peças lindas, tem peças de pura arte ali. Tem os santos brasileiros? Sim, claro, Nossa Senhora Aparecida, como essa que eu estou restaurando aqui, né?
encontrada na região de São Paulo, que nós temos o santuário. Existe uma forte devoção a São José, existe uma forte devoção às várias manifestações da Virgem Maria, com seus vários nomes diferentes, mas sendo a Virgem Maria a mãe do Cristo. Bom Jesus do Iguape é muito popular na devoção brasileira. Em São José existe uma grande legião de devotos, porque é o pai de Jesus, foi um marceneiro, representa o pai de família. Então é uma devoção simplificada, representa o homem comum. Maria, a mãe de todos, representa a mãe, a dona do lar, a mulher que trabalha, a mulher que cria seus filhos. Professora, já aconteceu de alguma situação desse trabalho, chegar lá e ver a imagem já com algum tipo de trabalho feito pela própria comunidade? Nossa, não tem ideia. O santo colado com durepoxi, santo colado com massa de construção civil, santo pintado com tinta esmalte de pintar portão, de pintar ferro, santo colado com o corpo ao contrário, os pés, alguém se equivocou, colou, o santo ficou com os pés para trás. Tudo que você imaginar. Por isso que a minha restauração, às vezes, ela não acontece num único final de semana. Porque muitas vezes eu não consigo, é muita coisa. Aí eu faço aquilo que é mais importante, esteticamente falando, para que esse santo possa participar, vamos supor, da festa do padroeiro, que é ele o padroeiro da igreja. E eu volto no outro ano para consertar um manto que foi consertado com durepoxi, foi colado com chiclete, foi colado com o que você imaginar. É caro a restauração, não tem condições de mandar para restaurar. E aí as pessoas fazem o que podem. E eu respeito isso, eu até acho assim criativo às vezes. E por outro lado, eu tenho que ter a preocupação de fazer o meu melhor com aquele período curtinho de tempo que eu tenho e devolver a peça dentro da originalidade dela. Aquilo que aquelas pessoas estão acostumadas a ver na espiritualidade, símbolo da fé deles. Quando eles são devotos de Nossa Senhora Aparecida e essa imagem está no altar deles por 50 anos, é essa leitura de fé que eles fazem. Então eu não posso ir lá e achar que eu estou rebuscando a santa, mesmo que eu venha com muita novidade, mas eu descaracterizar aquilo que é importante para eles. Então eu mantenho, muitas vezes, eu deixo até algumas cicatrizes. Eu recebo santos que vieram moídos, quebrados, e eu procuro deixar alguma marca para que a pessoa reconheça que aquele santo é o santo da comunidade deles, entendeu? Sim. Porque se você transforma totalmente aquilo, você perde aquela referência. Desfigura, né? É a mesma coisa que a pessoa que faz muita plástica, não é verdade? Sim. Perde aquele reconhecimento. Então eu tenho essa preocupação quando eu falo na restauração dos santos. Respeito, que eu faço. né, professora? Respeito. Respeito. Respeito o símbolo forte daquela fé. Porque não importa, eu não restauro só Nossa Senhora e só santo. Eu restauro Iemanjá, eu restauro Buda, qualquer símbolo da fé. Isso aqui é um símbolo, é uma imagem, tem gente que critica, eu já ouvi uma crítica de um pastor. Eu estava indo para uma restauração na ilha, ele falou, a senhora vai arder no fogo do inferno. Olhou isso falando para mim. A senhora está pregando adoração a ídolos. Eu olhei para ele e falei, quantos anos o senhor tem? São 70 e poucos anos. O senhor tem netos? Tenho. O senhor tem fotos dos seus netos? Abriu a carteira e me mostrou. Eu falei, o senhor adora essa foto? Ele falou, não. Ele falou, é um símbolo para o senhor lembrar dos seus netos? É assim a simbologia de um santo. Ninguém adora isso aqui. Isso aqui remete ao sagrado. Sim. Quando eu olho uma Nossa Senhora, quando eu olho um anjo, me remete ao sagrado. Você só conserta santa? Não, conserto tudo que eu puder nesse planeta, eu vou consertando. Mas por quê? Você quer saber?
A boneca quebrou. E eu queria que alguém consertasse. Como é que é o nome da sua boneca? Ana. A Ana. E você gosta muito dela? Você traz a Ana pra mim? Traga. Então faça isso. Eu fico aqui te esperando, tá bom? Tá. Quando eu olho uma Nossa Senhora, quando eu olho um anjo, me remete ao sagrado. Me liga, religar. Religião é religar. Concorda comigo? Sim, claro. Não é? Uma coisa assim, professora, que eu aprendi assim a ter um olhar mais cuidadoso com relação a essas questões. Entendeu? É verdade. Né, eu, por exemplo, fui criado já num outro meio religioso, né, que inclusive condena imagens. Sim. Né? Que condena imagens. Uhum. Mas com o tempo a gente vai também conversando com outras pessoas, vai adquirindo outros pontos de vista, né? E uma coisa muito bacana é respeitar. Você conhece pessoas de todas e várias religiões. Sim. Alguma religião define quem é bom e quem é mau? Não. É a própria que é o livre-arbítrio humano. Sim. É o que eu faço com a minha vida, com a minha atitude. Se eu sou budista, se eu sou evangélica, se eu sou católica, não importa. Sim. Importa no que eu creio não é o mais importante. O mais importante é o que eu faço com a minha fé. Sim. Se eu transformo a minha fé em atos de bondade, de cooperação, não é verdade? Concordo. Uso a minha fé para não julgar, como você acabou de falar. Você é evangélico, olha que maravilha. Você é evangélico, nós estamos conversando aqui e você está aqui comigo. Sim, quando criança eu ouvia muito, né, dos meus pais, dos meus avós, né, eles têm um olhar, né, a respeito das imagens. E eu respeito. O ideal é que você tenha um pensamento, palavras e atitudes alinhados. Sim. Quando você pensa, fala e faz. Coerência. Coerência. Aí não importa Coerência. qual é a sua crença religiosa. A mim não importa. Eu tenho amigos maravilhosos evangélicos, eu tenho amigos maravilhosos que são da Umbanda, eu tenho amigos maravilhosos que são budistas, eu tenho amigos maravilhosos que são padres. Eu trabalho dentro do Santuário do Rossio. Eu aprendi, professora, que não somos nós que devemos julgar, né? Nunca. Como é que eu vou julgar a fé de alguém através de um ícone religioso? Como é que eu vou deixar de ajudar uma comunidade? Eu vou numa colônia de pesca e vejo o esforço para manter aquela capelinha. E vejo a luta daqueles pescadores que vendem o peixe e tiram um X lá para comprar uma lata de tinta para pintar uma parede da igreja. Eu observo aqui mesmo, né, onde eu moro, quando tem os dias de festa da igreja, né? Eu acho tão bacana quando eles saem nos barcos. É lindo. Né? Lá da minha comunidade eu reparo quando eles passam, eu chamo as crianças, inclusive nós mesmos que somos de outras denominações, a gente acha curioso, a gente vai ver, eu acho bonito assim a fé, a crença, né, que se tem. Eu tenho acompanhado o grupo Mandiquera, que é o grupo que refaz a Romaria do Divino Espírito Santo dentro da tradição europeia, que tem 900 anos. Eles fazem o litoral do Paraná todinho, saindo da Baía de Paranaguá, aqui vão até a Barra do Ararapira, que é a divisa com São Paulo. Que muitas partes do Brasil, né, continuam, e eu espero que mantenham essa tradição, que vem com o terço cantado, que é lindíssimo, né? Com o fandango que acompanha, aquele barco lindo pelas águas. Aí você vê enfeitado com as bandeiras do divino, o som do fandango. É uma coisa maravilhosa. Eles vão parando à frente das ilhas e pegando os violeiros de fandango. Isso é assim, não tem preço, é uma joia.
Essa romaria, o que é muito interessante, eles levam aqueles globos como se fazia há 900 anos atrás, aqueles globos do Espírito Santo, as bandeiras do Espírito Santo, e as casas que querem receber são identificadas com as bandeiras. É um movimento lindo, porque quando eles chegam nas praias, os pescadores colocam suas redes na lateral, onde a romaria passa para as redes serem abençoadas. E você vê as pessoas vindo e tocando na bandeira, e tocando no globo, e agradecendo por um ano de pesca, de fartura, ou pedindo um ano melhor. E nesse espaço de tempo eu vou restaurando as peças da comunidade. Então é uma parceria que caminha junto. Eu vou com a parte da restauração e eles vão com a parte da mística do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo é um santo, é uma imagem? Divino Espírito Santo, você Divino tem a Trindade, Pai, certo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aham. Nunca ouviu falar na Trindade? Sim, Né? sim. Então, o Espírito Santo Ok. da Romaria é exatamente esse Espírito Santo da Trindade. Certo. Que quando Jesus, não importa a Bíblia que você use, quando Jesus falou, eu vou e vos deixo um novo Paráclito, a sabedoria, o conhecimento é o Espírito Santo. Que as pessoas esquecem que agem dioturnamente conosco, que é o dom do conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Senhora, e essa festa acontece assim, tem uma data todo ano? Junho, Pentecostes. Pentecostes eles encerram. A Romaria começa 30 dias antes. E eu espero, sinceramente, que perdure, que seja assim divulgado. Porque a Romaria do Divino Espírito Santo ela é uma somatória da religiosidade, da cultura, das experiências de vida das comunidades. Aí você depois da visita nas casas, você tem aquele café na casa do pescador, onde você conversa com aquelas pessoas. Aí você tem aquela experiência de ouvir a vida, o cotidiano deles. Nesse processo eu conheço as comunidades, tenho acesso a mais capelas e casas de pescadores, aí eu restauro as peças das pessoas também, não só das capelinhas, das casinhas dos pescadores também. Então é um processo que acaba interagindo no universo maior. Para ter uma ideia, essa santinha aqui é uma santa de uma senhorinha da Pedra Chata. Aí você vê toda corroída pelo mar, mas é a única peça que você entrar na salinha da casinha dela, tá essa peça numa armarinha, numa prateleira. Como que você vai se negar a restaurar uma situação dessa, uma peça dessa, que veio para ela já a partir da mãe, da avó? O que tu tá fazendo? Eu tô pintando esse santinho. Eu tô Uma arrumando. santinha santa.
santão. É um santão, é um santo. Estou arrumando esse santo. E você? O que você tem aí? Um santo também. E daí, me fala sobre esse santo. Você pode arrumar ele da minha avó. Vou tentar arrumar. Acontece de repente quebrar de vez uma peça e Muito mais do que você imagina. Já aconteceram peças que eu restaurei e no dia que vão colocar no andor, derrubam a peça. Você nem acredita, eu tenho vontade de chorar, né? Porque muitas vezes eu trabalho que fiquei meses ali a fio, aí as pessoas, peças pesadas, não erguei aquela peça, sabe? A pessoa está envolvida com a festa, quer fazer tudo muito rápido, a peça cai. uma distração. Distração. E às vezes me chamam, naquele momento eu vou lá e consigo resolver o problema. Mas aí é uma grande enganação que eu faço. Mas acontece muito mais do que se imagina. Acontece muito mais do que se imagina. Acontece muitas vezes do padre estar celebrando uma missa e acontecer um acidente com uma peça do altar ali. Às vezes, durante cerimoniais, já recebi padre desesperado, na véspera da procissão Via Crucis, que se faz com as 15 estações de Cristo, a estação cai da parede no dia que o padre vai começar aquela cerimônia. Aí ele vem desesperado atrás de mim, se consegue arrumar para mim? Eu digo, consigo. Tem situações onde não tem como restaurar mais essa peça, caso perdido? Olha, acontece, é claro, mas normalmente com peças pequenas. E ao longo desse tempo, eu tenho colecionado amigos, amizade, tenho conhecido histórias. Pra vocês terem uma ideia, eu fico na casa, muitas vezes, de pessoas evangélicas, extremamente gentis e queridas, e estou restaurando o santo da igrejinha, que fica pertinho. Aí, ao mesmo tempo, eu conheço um pescador que me traz uma imagem de São Pedro. Quem foi Pedro, né? Pescador, um homem bruto, um homem que acompanhou Jesus, acompanhou o Mestre. Um homem que negou Cristo 3 vezes. Na nossa realidade, quantas vezes nós negamos Cristo? E ele estava me olhando, falei, diga, vem, a senhora restaura santo? Eu falei, sim, estou fazendo isso. Quanto que a senhora cobra para restaurar um santo? Não cobro nada. O senhor me dá aqui, ele pega aquele santo. Aí estava embolado, não era embrulhado, embolado. Eu desembolei o santo, todo quebrado, com São Pedro. E ele me perguntando do significado, mas por que ele tem a chave na mão? Eu falei para ele, não, porque Jesus disse, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aí ele me disse que aquele santo tinha uma história de família muito longa e que ele devia muito àquele santo. Que ele tinha a pior canoa da região e ele estava com muitas dificuldades. Aí ele conversou com o santo, que tinha sido do avô dele, e pediu para o santo que se o santo ajudasse ele a pescar um peixe de bom tamanho, ele dividiria o dinheiro em 3 partes. Uma parte para a família dele, uma parte para a canoa dele e uma parte para a comunidade, para a igrejinha. Aí ele me chamou e falou, a senhora sabe quem comprou a tinta para pintar essa igrejinha? Fui eu. Aí, aquilo foi tão importante para mim, porque você olha São Pedro, um ícone, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Pedro era pescador. Ele é um pescador. Imagine, a realidade de Pedro na época dele não é muito diferente da realidade desse homem 2000 e poucos anos depois. Um abandono. Não estou fazendo uma crítica, mas estou relatando uma realidade. Abandono do governo, dos governos. Carência afetiva, carência financeira, carência na área de saúde. Sim. Um abandono total. A dureza de enfrentar o mar todos os dias para tirar o pão para a família. Os poucos recursos ou quase nenhum recurso. Então, você identifica São Pedro e o pescador.
Que diferença tem isso? Pedro o apóstolo, um homem que lutou, aquele homem seu João, um homem lutando nos dias de hoje. Então ele tem naquela imagem do São Pedro dele a única referência de alguém que pode lhe socorrer num momento difícil. O São Pedro é aquele que traz a força para que ele vá para o mar pescar. O São Pedro é um ícone, é um símbolo, é uma antena, é o religare. É aquele que liga o pensamento a Deus. Aonde está a tua fé? É aí que te move. Não importa no que você acredita, importa no como você conduz sua fé. Todos os caminhos conduzem a Deus, basta que você queira segui-los. Aí eu encontro outros santos, outras pessoas, uma senhora, eu estava pintando, ela chegou, ficou ao meu lado, Dona Isabel, nunca vou esquecer daquele olhar daquela mulher. Eu pintando, ela falou assim, Dona, meu grande sonho foi ter um pincel e alguma tinta. Eu estava no meio da restauração, falei para ela, fique aqui comigo. Dei uma lixa, falei, lixa aqui para mim, me ajuda aqui. Uma mulher que o marido tinha morrido, pescador, sem filho, sozinha, morando numa cabana. Aí, conclusão, encerrei a restauração, juntei todo o meu material que sobrou, fui lá na cabaninha da Dona Isabel. Dona Isabel, vou deixar isso aqui com a senhora, mas com um compromisso. Nem que a senhora pinte numa folha de bananeira, mas a senhora vai me mostrar alguma coisa que a senhora... Então você vê a precariedade de tudo e a grandeza do ser. A sensibilidade da alma dessas pessoas. Tem uma canoa e um casebre. E se ajoelha e agradece a Deus pelo sol que está nascendo, pela chuva que está caindo. E aí você sai de uma comunidade dessa e você volta para o teu trabalho e você vê as pessoas depressivas porque não puderam trocar de carro. E aí você tem dentro do teu grupo de trabalho, dentro da sua família, das pessoas que você convive, gente que está extremamente estressada porque não conseguiu comprar roupa nova para ir na festa. Aí eu pergunto, qual é o significado de tudo isso? O porquê você vem para um lugar desse? Porque você sai engrandecido. E você melhorando a tua alma, melhorando a tua visão de mundo, muitas vezes você pode contribuir com outras pessoas. Quando eu comecei a restaurar Santo nas Ilhas, há 10 anos atrás, quando você for me avisa, porque eu também quero, que maravilha, nossa, que lindo, vem do lado poético. Aí quando chegar o final de semana, eu dizia, gente, tal semana eu estou indo para Pedra Chata, eu estou indo para Ararapira, eu estou indo... Mas você vai como? Eu digo, vou numa canoa aí de pescador. E você vai ficar lá, tem pousada? Eu digo, não, tem nem luz elétrica. Você sabe que em muitos lugares aí, alguns tem, outros não tem. Mas como é que você vai? Mas eu acho que não vai dar, que eu tenho uma festa, um casamento para ir. Aí você vê aquela questão assim. Quando você fala em restauração, você imagina no sujeito arrumadinho com jaleco branco dentro de uma sala bonita, com o pincel na mão, mais ou menos fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí você vai para a prática. Eu sou da opinião que nem todo mundo é restaurador, mas se você sabe fazer bolo, faça bolo maravilhoso e doe para alguém e leve um pedaço para alguém. Se você sabe pintar a parede, pinte a casa de alguém. Se você sabe plantar flores, faça um jardim para alguém. Faça algo, doe algo. E não pensando quanto eu vou receber em troca. Mas eu vou me cansar. Mas eu saio muitos finais de semana, eu volto quebrada. Quebrada. Eu trabalho 10, 12 horas de pé, sem menor recurso, sem menor condição, as costas toda dolorida. Durmo no banco da igreja, mas volto feliz.
Então, quando você restaura, você está restaurando o ser humano, a alma humana, mostrando que errar, todos nós erramos, e que buscar o acerto é divino. Quando eu restauro Nossa Senhora Aparecida, negra, e quando você lembra que quando ela surgiu, foi na época do Brasil colonial, o Brasil dos escravos, Brasil que os feitores pagavam o ouro das igrejas e estupravam suas escravas. E eram violentos nas senzalas, mas tudo se cobria com dinheiro. Aí aparece uma santa negra para mostrar que a mulher tinha que ser respeitada. Então, o ícone, o restaurar, é a reconstrução dos valores humanos. Cada um deles, se você souber fazer a leitura, traz para você o conhecimento importante para aquela época e eterno, porque o que é bom, o que é justo e o que é digno é eterno, não muda. Sim. Não importa em que época você esteja, Sim. Ser justo, ser digno e ser bom, é isso, é simples, é isso. Então, quando eu me deparo com as peças, quando eu faço a leitura das peças, é isso que é o sentido de restaurar. Então, como que funciona? Eu dou o meu trabalho, o meu material, e a comunidade, os pescadores, me acolhem nas suas casas. Então, eu durmo na casa deles, eu faço minhas refeições com eles, eu não trago nada de fora. Eu tomei uns cafés da manhã que, juro, nunca na minha vida imaginei que alguém poderia comer aquilo no café da manhã. Eu estava numa comunidade que o senhor, 5 da manhã, ele já estava de pé. Quando eu vi o barulho, eu aproveitei, acordo cedo, porque eu tenho uma peça para restaurar em 2, 3 dias. Aí ele, dona, venha tomar um café comigo. Pense num café que dá para invernizar o pé da mesa, forte, que podia usar como verniz. E uns bolos de farinha desse tamanho frito. Eu pensei em colesterol, falei, o colesterol que se dane, era o que tinha. Então, é a rotina, é a vida como ela é a vida como ela é. Dentro desse meu universo de restaurar, de estar nas ilhas e nas casas dos pescadores, acontece muita coisa engraçada. Eu fui pela primeira vez para Serra Negra. Serra Negra, você vai por ônibus, por terra, na região perto da reserva de Guaraqueçaba. É mata fechada, eu nunca tinha ido lá. Me ensinaram, a senhora pega o ônibus sai de Paranaguá às 5 da tarde, chega em Serra Negra meia-noite, o ônibus para, tem um barzinho, a senhora desce e nós vamos pegar a senhora nesse barzinho para levar a senhora para Serra Negra. Eu falei, tá bom. Peguei minha malinha, tinta, entrei no ônibus e fui. Rapaz, esse ônibus para, você desce no meio do nada. Sim. Né? Uhum. Tem uma caminhada longa. E... Você levou o trajeto a pé? Não. Me disseram que iam me pegar lá. Uhum. Eu desci do ônibus com a minha malinha na mão, o ônibus foi embora, eu fiquei naquela escuridão. Aí eu falei, meu Deus do céu, se o pessoal esquecer de mim, a onça me encontra. É porque é um longo caminho. É horrível. Não, não tem luz, não tem nada. Não tem nada. É um longo caminho ali. Aí eu fiquei uns 20 minutinhos lá, o pessoal veio. Mas tinha... Eu tinha agendado com eles. Isso. Tinha conversado, indo tal dia, ok. Só que... Tinha combinado com alguém esperar lá, pelo menos? Sim, com o pessoal da comunidade Pedra Chata. Certo. Só que o ônibus me deixou 20 minutos antes deles chegarem. E meia-noite aquilo lá... Sim, Olha, é o meu. Eu com a mala na mão e eu pensei, a onça vai aparecer agora. – 40 graus era fresquinho. Embaixo de uma choupana na casa do pescador, restaurando uma peça, né? Sem luz elétrica, aquela situação toda. De frente para a casa do pescador, a uns 100 metros, tinha um bar. E eu adoro tomar uma cerveja, adoro uma cerveja gelada. E o bar com aquele retrato do copo de Skol bem geladinho, de cerveja bem geladinha. E eu pintando o santo aqui, o calor. E olhar para aquele copo. Aí, de repente, a menina, mocinha, filha do pescador, sentou do meu lado e tal. Aí eu olhei para ela e falei, escuta, você conversaria com seu pai para ver se seu pai consegue uma latinha de cerveja para mim? Eu não iria entrar num bar, eu estava restaurando ali a peça. A menina me olhou, correu para dentro de casa e sumiu. Eu fiquei ali, restaurando. Horas depois, eu com a garganta seca, o senhor
pai dela chegou e falou assim, dona, a senhora desculpe a minha filha, tá? Eu falei, mas por quê? Como assim? Não, porque ela veio me dizer que a senhora queria uma cerveja. Imagine que uma pessoa como a senhora que restaura santo vai querer cerveja. Eu falei para ele, não, o santo é esse. Eu não, eu sou normal, adoraria uma cerveja. Aí ele riu tal, e foi pegar a cerveja. Mas na concepção deles, como é que uma pessoa que restaura santo vai tomar uma cerveja, rapaz? Não pode um negócio desse. Eu fui dormir no quarto, me ceder no quarto, na casa do pescador, que era o quarto do menino. E o menino tinha um cachorrinho que dormia com ele, né? E eu fui dormir cansada e quando eu deitava, o cachorro subia na cama, aí eu pegava ele e punha no chão. Aí 2, 3, a quinta vez, eu falei, sabe uma coisa? Dorme aí que eu vou dormir aqui, porque eu tô muito cansada. Eu sonho, muitas vezes, que eu estou indo para a comunidade, que eu estou caminhando entre as casas dos pescadores, que eu estou indo buscar as peças para restaurar. É uma responsabilidade espiritual, eu acredito. Então vamos ver o santinho. Com licença. Ai, que lindo! Linda peça. Vamos deixar ele novinho. Ah, vamos dar um jeito nele, né? Dá jeito, né? Vamos. Vou fazer esse ouro aqui, que isso aqui antigamente era com ouro, ó. Ele quer Vou refazer todo o manto dele, arrumar todos os buraquinhos. O rosto dele tá bonito, vou manter porque dá um rosto bonito. E isso eu faço há muito tempo. Vou nas comunidades assim e vou restaurando as peças de santo quebrada. Oi, tudo bom? Rapaz, vambora. Bonita. Olha. Tá vivinha danada. Tchau, pessoal. Boa tarde. A coisa é tão séria que muitas vezes eu sou acordada às 2 da manhã. A minha relação com os anjos da guarda era muito forte. E anjo não dorme, né? Eu tenho conversado com o meu. Eu digo para ele, poxa, eu trabalho o dia inteiro. E ele não dorme. Aí ele me acorda às 2h30 da manhã para me dizer e me lembrar de tal e tal compromisso. Tanto que eu tenho uma agenda, eu anoto 2, 3 da manhã como eu estar escrevendo algumas coisas que são importantes, que me vêm à cabeça, que me vêm, na realidade vem ao espírito, é muito maior. Então, essa responsabilidade, isso tudo me faz e me traz. Até quando eu estou dormindo, eu estou vinculada a ir fazer uma restauração, a fazer o resgate de uma peça, e eu me vejo caminhando e indo buscar. Isso é comum na minha vida. É mais forte, né? É mais forte do que a gente isso. É mais forte. É mais forte, acaba te levando, acaba te movendo, né? Não tem como segurar isso. Não. Eu digo isso, professora, porque a gente também na minha comunidade, nós estamos ali vivendo um momento disso também, de trabalho de responsabilidade social. Uhum. Né? E a gente tem isso tão forte na gente que a gente não consegue ficar só simplesmente olhando. Não tem como. Né? Se você tem o desejo de fazer e acredita, né? É muito forte. E aí quem aparece, olha só pessoal, um jacaré enorme. Meu amigo. Um jacaré inclusive com um bocão enorme. Né? Mas, pra surpresa nossa, esse jacaré, ele não é nenhum jacaré malvado, ele não vai fazer mal nenhum a ele. Ele é um jacaré, ele é amigo. Ele é amigo do nosso índiozinho. O que é restaurar? Na verdade, restaurar é restabelecer, reconstruir o interno. Você não restaura, a peça é o elemento visível, é o material. Mas existe aqui uma restauração espiritual.
Existe aqui um resgate de crenças, de agradecimentos e gratidões ao longo das vidas. Esses tempos eu conversei com um senhor que é líder de uma dessas capelinhas. Pense numa capelinha humilde. Pense num lugar pobre. Tudo limpinho, tudo bem cuidado, a grama bem cortadinha. Parecia uma capelinha de sonhos. Eu chamei ele e falei, o senhor está de parabéns. Poxa, dona, nossa igreja é tão pobre. Falei, não, sua igreja é riquíssima. Ela tem vocês que zelam por ela. Esse zelo, esse amor, não é o tamanho da basílica que me impressiona. Eu tenho a possibilidade de viajar, de conhecer catedrais ao longo do mundo, basílicas, ótimo, maravilhosas, mas nenhuma me emociona mais do que aquela pequenininha na beira do mar, que tem meia dúzia de pescadores que tomam conta dela. Que quando vendem o peixe, dividem o dinheiro para comprar uma lata de tinta ou de cal. Muitas são caiadas. Não sei se alguém lembra do tempo que se passava cal na parede. Então, o que é restaurar? Que tamanho tem restaurar? Reconstruir, refazer, restaurar internamente. Cada vez que você vai lá e você olha aquela realidade, você se reconstrói, você volta melhor para o teu mundo. Porque dentro do nosso mundo, do nosso sistema, eu nem gosto desse termo consumismo, eu acho esse tema, nós nos acostumamos a medir as coisas por eu preciso, eu necessito, eu quero, eu não tenho tempo e eu não posso. Aí quando você deixa esse seu mundo egoísta e vai para um mundo onde as pessoas se relacionam diretamente com Deus, porque Deus é o único que as atende. Não tem porta para bater, não tem conta no banco para tirar, não tem cartão de crédito para usar. É o peixe que eu pesco e vendo e se transforma num alimento da minha família. É essa a realidade. E é esse restaurar que eu vejo e esse restaurar que me move. E nessas comunidades, com essas pessoas, reconstruir a minha vida. E com isso, tentar passar para os outros. Quem sou eu para tentar ser exemplo? Não sou exemplo, mas eu faço. E recomendo que façam. Faz o que você puder. Siga teu coração. Olha para o teu horizonte e vê o que você pode fazer. É isso que eu considero importante dentro do sentido restaurar. E aí, tem uma questão maior ainda. Se nós olharmos a natureza que é sábia, a natureza se restaura o tempo inteiro. A folha que cai alimenta a folha que está nascendo. Nada é em vão. O restaurar é o ato eterno.
Uma folha, ela nasce verdinha, aí ela cai da árvore, dela vai pro chão, como a gente tá vendo ali, ó. Aí daqui a pouco ela vira comida pro siri, comida pro caranguejo, não é assim? Então, quer dizer, ela tá dando vida para outro. Restaurar é dar um sentido para aquilo que já existe. É recolocar, é o recriar espiritual. Eu diria que, quando você fala em religião, religar, você já está falando em restaurar. Nós fazemos faxina na gaveta e não fazemos faxina no coração. Limpamos a casa, não limpamos a mente. É triste pensar assim, mas é real. Tem tanta gente entulhada de mágoa, de coisas que aconteceram no passado, precisam restaurar-se. Faz uma restauração. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, né? Mas por que você é empresária? Mãe, eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos, papagaio, cachorro e uma empresa para cuidar. Mas por que você... E tem meu esposo também. Por que você sai da tua casa e vai lá para o meio do mato restaurar? É uma promessa que você fez? É uma culpa que você traz? Ou você está pedindo alguma coisa? Nenhuma delas. Porque eu descobri que quando eu dou esse dom que Deus me deu, porque cada um tem seus dons, não importa. Eu tenho o dom de chegar e olhar e reconstruir uma peça. Quando eu faço isso por alguém, na realidade eu estou fazendo por mim mesmo. A gratidão é minha. A mãe do Aurélio Domingues, do Grupo Mandiquera, Grupo de Cultura de Raiz. A dona Liette é alguém que eu tenho o maior carinho do mundo, porque ela me deu acesso a muitas comunidades que eu não conhecia, do litoral aqui do Paraná. Tem uma senhora, Ana Gusso, artista plástica, uma das grandes inspiradoras do meu trabalho com restauração. Há muitos anos não a vejo, mas nem por isso deixo de agradecer todos os dias por tudo que ela fez por mim. Dentro dessa minha caminhada eu tenho uma gratidão muito grande por tudo, principalmente aos seres celestiais, como comentei, os anjos, os seres que nos guiam, todos aqueles que estão ascensionados. Que o universo lá de cima não é só de anjos, tem muita gente boa que já subiu. E dentro disso eu tenho uma gratidão, por exemplo, ao seu Paulinho, piloto do barco, o senhor evangélico maravilhoso que me acompanha. Seu Aurélio, que anda com aquela Kombi, que eu esqueci, ela tem um apelido, eu esqueci do apelido daquela Kombi. Enfrentamos situações inusitadas. O professor de Guaraqueçaba, amigo de longas conversas. Os pescadores, as cabanas que eu fico, os padres que eu encontro nessas minhas andanças por aí. Aos meus irmãos, minha família. Ao meu esposo, Lafayette. Doutor Lafayette, médico maravilhoso, humanitário. Os meus filhos, Ana Carolina, Michele, o André, o Júnior, o Cleverson, que é meu genro, eu trato como filho. Max, meu neto, Glória, Angelina. Eu sou muito grata a Deus por todas essas bênçãos, por todas essas dádivas. Só tenho a agradecer. E uma forma de agradecer é continuar a trabalhar, é continuar a fazer o meu melhor. Seguir em frente, eu, o seu Aurélio, o seu Paulinho, em barco e na Kombi, restaurando. Não sei onde será a nossa próxima jornada, mas ela vai acontecer.
Mas agora, como nós estamos indo lá na Pedra Chata, podemos também conversar com as pessoas lá, porque Vamos. lá eles estão bem mais próximos, talvez saibam, né? Talvez não seja só uma história, né? Seja também É verdade. com chuva ou sem chuva, nós vamos, né? Nós vamos. Parceria é parceria. A chuva também faz parte. né? Faz parte, faz parte. Montava uma sucuri para nós agora aqui, atravessando na nossa frente aqui. Olha a corredeira. Tem mais água lá na frente, olha lá, ó. É, pois é. Hoje nós vamos ter que virar jacaré mesmo. O sapo ou jacaré. É, então enche bem aí, né? Daí, Enche. É. Vocês estão indo fazer o que para lá? Desculpa a pergunta. Estamos indo na capela, na igreja lá. Ah, na igreja, na capela lá. De Pedra Chata. E pelo visto hoje nós não vamos conseguir, né? Mas se parar a chuva e continuar assim o tempo, uma hora e pouquinho, aqui já baixa. Tá. Ó, qualquer coisa, eu moro aqui. Tá muito bem. Quiserem uma água, um café, Obrigada. a gente faz lá. Muito obrigado. Muito hein? obrigada. Tudo bom? Felicidades, você. Tudo bom pro senhor. Tudo bom. Tá feio. A situação tá complicada. E dona Angela, sabe que parou nossa viagem? Rapaz, Ai. o que você me diz? Como é Aí que a gente fundo, hein? faz? Aí é fundo. É fundo? Tentar, mas mais tarde um pouco. Agora tá quase impossível, não. A água tá perigoso. turva, não dá pra É verdade. saber, né? Tem peixe pulando, saindo da água ali. Daqui a pouco já dá pra pescar um peixinho. É, nós podíamos aproveitar o tempo aqui pescando. Seria uma grande ideia. Chegar lá é ter um pouco de paciência. Você vê que o pessoal até às vezes larga umas pedras por aí, ó, que nem essa aqui, ó. Tá vendo essa pedra aqui? Tô ó? vendo. Alguém já marcou aqui, então a gente põe aqui perto da água, ó, pra... Ah, vai sinalizando para nós. Daí nós sabemos se a água tá diminuindo, tá se afastando ou tá enchendo, sei lá. Se ela cobrir a pedrinha, daí... Mas ela está baixando. Eu acho que tá baixando, porque ela tava aqui, né, você viu? É verdade. Então vamos esperar, né, meu amigo? Guardar Vamos mais esperar. um pouco. Melhor coisa é nós esperarmos. Paciência e água benta não faz mal para ninguém, né? Vamos lá. verdade. Chegue! Tá difícil ali, rapaz. Já tem que esperar a água baixar mesmo? Então vem aqui para olhar. Ô, maravilha. Acho que vamos ter que esperar mais um pouquinho. Esperar a água baixar mesmo?